Oi, amores, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Clarice e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Sim, estou de volta! Sim, gente, voltei para esse canal maravilhoso que vocês amam assistir. Eu fico muito feliz com isso, né? E voltei, gente, a sumida aqui voltou pro canal finalmente, né? Porque eu fiquei um tempo sem gravar esses meses, porque eu fiz um short gravando, então você vai lá ver o vídeo que eu fiquei uns meses sem gravar e eu estou de volta. Sim, gente, não vou abandonar vocês. É porque eu estava passando por uns momentos bem complicados, bem tensos, bem difíceis e agora sim eu estou de volta para gravar para vocês nesse canal maravilhoso que eu sei que vocês amam, né, gente? Mas antes de tudo, ai, gente, que saudade de falar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho e comentar, tá bom? O que você quiser. Agora, sem mais delongas, e vamos pro vídeo, que a sumida voltou. E o vídeo de hoje eu vou contar mais uma história que aconteceu comigo, gente. A última vez que eu contei umas histórias que aconteceu comigo, acho que foi junho desse ano. Se eu não me lembrar, coloquem aqui nos comentários se foi junho desse ano, né? Vocês sabem que eu contei duas histórias que aconteceu comigo, né? Que eu caí da rede e o dia que eu fiquei com uma febre super alta e fui parar no hospital, né? Enfim, gente, então no vídeo de hoje vou contar mais uma história da minha vida que eu sei que vocês adoram, eu sei que vocês riram muito naquele vídeo que eu contei duas histórias que aconteceram comigo que foram horríveis, né? Foram muito tensos esses 2 dias que aconteceram. E hoje eu tô aqui para contar mais uma história que aconteceu comigo, gente, quando eu era criança, sim. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Então, vamos lá, gente. Era uma vez eu lá na casa da minha tia, gente, zoeira. Mas enfim, eu estava lá na casa da minha tia, eu tinha meus 12 anos, eu acho que 12 ou 13, acho que 12, vai. Eu tinha 12 anos, né? Foi em 2019, e eu estava lá na casa da minha tia brincando com meu primo, né? Porque em 2019, gente, eu era muito criança e eu ficava brincando, né? Porque como eu era muito criança, eu ficava brincando. Então, em 2019, eu tinha 12 anos e eu estava lá na casa da minha tia, bem tranquila, na paz, brincando, eu e meu primo, até que começou a chover, né? E aí a gente entrou para a sala da minha tia. Aí a gente ficou lá um pouco e tal, né? Esperando a chuva passar, porque eu e meu primo estávamos brincando no terraço dele. E aí começou a chover. E aí minha tia mandou a gente ir para a sala, né? Para a gente não ficar doente por causa da chuva, né, gente? E aí pronto. Aí, gente, a gente ficou lá na sala, né, da casa da minha tia. E aí, pronto. Aí depois parou de chover, a gente resolveu voltar a brincar. Aí, gente, quando eu tava brincando, eu escorreguei é, numa água que tinha lá, né, já que tava chovendo. Eu tava brincando tranquilamente, só senti eu escorregando no chão e eu comecei a sentir a minha perna doendo muito, ela estava muito inchada, muito mesmo. Eu comecei a chorar, eu desci para minha casa, né? Aí eu falei com a minha mãe que eu tinha torcido a perna, gente. Esse dia foi tenso. Eu não consegui dormir, eu fiquei muito nervosa, eu chorei muito. Minha perna estava muito inchada e estava doendo muito nesse dia. E eu tinha 12 anos, tá, gente? Era uma criança, pré-adolescente. Enfim, e aí, gente, eu consegui dormir. Aí depois, no dia seguinte, eu fui para casa dos meus avós, né? Aí eu fiquei lá na casa dos meus avós, só que tava doendo tanto a minha perna que eu não conseguia me levantar para fazer qualquer coisa, sabe? Enfim, e aí eu tive que ligar para minha mãe para ela me levar na UPA, né? Enfim, aí eu liguei para minha mãe e ela me levou na UPA. E sim, gente, eu torci a perna quando eu tinha 12 anos de idade. Pois é, né? Enfim,
Na época, eu fiquei super nervosa, entendeu? Eu não sabia que isso ia acontecer comigo e eu morria de medo de quebrar osso, perna, braço, enfim, eu morro de medo até hoje de, né, quebrar esses ossos. E aí, gente, o que que aconteceu? A minha mãe teve que me levar, eu estava na casa dos meus avós, morrendo de dor na perna, e minha perna estava muito inchada nesse dia. Desculpa aí, gente, mas enfim, continuando. Aí eu liguei para minha mãe e aí meu tio foi levar eu e minha mãe para a UPA, né? Aí chegando lá na UPA, fiquei esperando a minha vez, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a UPA tem muita gente, demora muito para poder ser atendida, né? E eu fiquei lá esperando, né? Sentada lá com a minha mãe, estava com a minha perna muito inchada, né? E tava doendo muito, então eu já desconfiava. Eu e minha mãe, a gente já tinha desconfiado que eu torcia a perna, né? E aí, pronto. Aí entrei lá na sala do médico, aí o médico enfaixou a minha perna, assim, gente. Eu fiquei super nervosa quando eu vi isso. E ele até falou: Nossa, que bonitinha, quantos anos você tem? Aí eu falei: eu tenho 12 e tal. Aí ele falou: Nossa, que gracinha de menina, entendeu? Aí pronto, aí o moço colocou uma faixa no meu pé, né, que eu tinha torcido. E aí, gente, depois, no outro dia, eu não conseguia descer as escadas. E no outro dia, eu ia viajar, né? Com os meus pais, a minha família, enfim. No outro dia, era o dia que eu ia viajar. Isso em 2019, tá, gente? Isso depois que aconteceu o acidente com a minha perna, ok? Aí no dia seguinte eu acordei. Meus pais foram no supermercado, me lembro na época, foram comprar biscoito para a gente comer lá no hotel ou em algum, enfim, onde a gente foi viajar. E aí eu acordei, né? E eu não conseguia descer as escadas, gente, não conseguia, porque depois que eu torci a perna, eu fiquei com trauma de descer as escadas. Aí depois, gente, a minha mãe chegou e aí ela me ajudou a descer as escadas, porque eu estava muito nervosa e não conseguia descer, eu estava com trauma da escada, sabe? E aí minha mãe me ajudou a descer na escada, né? E aí eu estava ainda com a perna enfaixada, óbvio, na época. Na época eu fiquei muito mal, enfim. E aí eu tenho até uma. Gente, vocês acreditam que quando eu saí lá da UPA, eu saí de cadeira de roda, para vocês terem uma ideia? Pois é, gente, eu saí de cadeira de roda. Pois é. Eu fiquei um pouco tímida, porque quando o moço enfaixou, eu tinha que ficar na cadeira de roda. E eu fiquei um pouco tímida nessa hora, mas enfim. E aí, gente, aí pronto, aí a minha mãe teve que me ajudar a descer, porque eu não conseguia descer, eu tava com trauma da escada depois que eu torci a perna lá na casa da minha tia, né? Enfim. E aí, gente, a gente foi viajar e aí foi isso que aconteceu, gente. Foi isso, né? Mais uma história minha aí para vocês saberem, né? Coisas que aconteceram comigo, né? E até hoje eu tenho trauma de quebrar algum braço, alguma perna, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado dessa história caótica, né? E um pouco de aventura também, essa história, vamos dizer assim. Então é isso, gente, estou de volta aqui, não abandonei vocês, é porque eu fiquei um tempinho sem gravar, porque eu passei por uns momentos bem difíceis, bem tensos, bem complicados. Então eu estou voltando agora nesse mês de agosto. E gente, eu coloquei uma prótese nova. Enfim, gente, é isso. Estou de volta. Vou pensar em algumas ideias de vídeo para gravar para vocês. Eu acabei de ter essa ideia de contar essa história que aconteceu comigo, que eu torci a minha perna quando eu tinha 12 anos de idade, né? Ou seja, eu era criança pré-adolescente, né, gente? Então foi isso, gente. Gostaram dessa minha história? Se eu me lembrar de algumas histórias minhas, eu vou gravar aqui para vocês. E deixa o like, tá? Para me ajudar a gravar bastante conteúdo para vocês. E se inscreve no meu canal e ativa o sininho, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo. Estou de volta. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou ficando por aqui. Tchau.